Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Mais uma semana, mais uma aula e hoje vamos observar as questões do seu TD de maio, exatamente, seu TD avaliativo, nota de avaliação parcial do segundo bimestre, conteúdo esse que já estudamos no decorrer das nossas aulas, da nossa semana. Você que não tem livro, calma, não precisa entrar em desespero. Você pode reassistir as nossas aulas, porque lá, teve o espelho das páginas do livro, espelho do nosso conteúdo. Então, ajuda você a compreender o que tem que resolver no TD de hoje. E se você não assistiu nenhuma aula, aí vai precisar realmente assistir todas. Para você que já assistiu, você vai só lembrando na medida que eu for explicando e abordando um pouco sobre o assunto que vimos no decorrer das nossas aulas. Outra coisa que pode ajudar vocês a responderem o seu TD são as atividades e são as anotações que foram propostas no decorrer de cada semana. Para começar, vamos às nossas 3 informações básicas sobre o TD. Quais são essas 3? Primeiro, o TD deve ser feito, respondido de caneta azul ou caneta preta. Segunda informação, não pode utilizar corretivo. Terceira informação, entregar o TD na escola no prazo solicitado, no prazo determinado. Professor, eu não recebi ainda o TD, o que é que eu faço? Você vai na escola para receber o seu TD. Lembrando que os alunos do online, o TD será respondido em casa. Os alunos do presencial, será respondido na nossa semana de avaliação na escola. Informação essa que já foi passada para vocês no presencial. A gente já explicou como vai ser desenvolvido esse TD. E aí, podemos começar? Então, vamos lá. O nosso assunto estudado no mês de maio foi o empirismo. Então, as questões é com base nesse desenvolvimento, nesse tema, onde tem um principal filósofo abordado, o David Hume. Primeira questão. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento. Qual a principal ideia do empirismo? Olha só a primeira questão. Uma parte dela já está dando uma informação para você que ajuda a desenvolver a sua resposta. Quando ele diz que o empirismo é uma corrente filosófica e que está associado ao conhecimento, esse conhecimento você vai adquirindo com as suas experiências. Esse conhecimento você vai adquirindo com o seu convívio, com as ideias que você observa no seu cotidiano. Então, conhecimento, ideias, cotidiano, razão, raciocínio, tudo isso faz parte da corrente filosófica. Segunda questão. A modernidade desenvolve, desde o seu início, 2 paradigmas de ciência, o empirismo e o racionalismo. Sobre eles é incorreto afirmar que, segunda questão, que é o item falso, sobre empirismo e racionalismo. 2 paradigmas, 2 correntes filosóficas que estão relacionadas. Por quê? Empirismo, conhecimento e experiência, e o racionalismo vem a partir desse conhecimento e dessa experiência, que você só vai determinar, desenvolver uma opinião a partir do momento que você tem um conhecimento, você tem uma experiência. Item A. O racionalismo propõe o método de que parte de hipóteses racionais para verificação empírica. O item A está dizendo que para se desenvolver uma razão, um raciocínio, você precisa ter a verificação empírica. O que é a verificação empírica? O conhecimento e a experiência. Item B. O empirismo parte da experiência para a construção das teses gerais sobre a realidade. Olha só, item B está dizendo que o empirismo ele é utilizado como uma parte da experiência para você desenvolver, para você construir uma realidade. Lembrando que empirismo está associado ao quê? Conhecimento e experiência. Racionalismo está associado à razão, raciocínio, realidade. Item C. O racionalismo está associado à indução.
enquanto o empirismo, a dedução. Empirismo, você está deduzindo. O racionalismo, você está determinando. B. No fim da modernidade, aparecem perspectivas metodológicas conciliatórias com o método fenomenológico. O empirismo influenciou ciências experimentais, enquanto o racionalismo as ciências lógicas e matemáticas. Olha só, quando ele fala no item E que o empirismo é uma influência de experiências, é uma influência filosófica. Empirismo, corrente filosófica. E o racionalismo está ligado às ciências lógicas, raciocínio lógico, matemática, física. Então, entra cálculos, entra domínios. Quem prestou atenção, ó. Cada explicação dos itens ajudou você a responder a questão. Terceira, todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes: ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceder um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceder a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. De que forma o filósofo David Hume estabelece um vínculo de pensamento e impressão? Terceira questão, quer que você diga como você consegue identificar, nessa parte do enunciado da terceira questão, pontos que o filósofo David Hume consegue mostrar que você está tendo um pensamento e uma impressão das suas informações. Quarta, segundo o filósofo David Hume, todo raciocínio abstruso apresenta o mesmo inconveniente. Por quê? Na quarta questão, ele quer saber por que o nosso raciocínio nem sempre ele está correto. Item A. Convida o raciocínio a enigmáticas considerações, direcionando o ceticismo e o quientismo. B. Emprega a mente humana com o conceito do idealismo, que o induzem ao holismo moderno. C. Pode silenciar o antagonismo sem convencê-lo, e para nos darmos conta da sua força, precisamos dedicar-lhe o estudo tão intenso quanto o que foi necessário para sua invenção. D. Justifica a disposição que a mente humana tem para se inclinar ao simbolismo moderno. Quinta questão. Analise o texto 1 e o texto 2. O texto 1 fala o seguinte: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é da prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto 1 está dizendo que a gente se decepciona às vezes com as pessoas, e que mesmo tendo decepcionado, mesmo você voltando a falar, mesmo você voltando a conviver com a pessoa, você não deve confiar novamente 100%. Por quê? Porque se o seu sentido ele foi enganado uma vez, ele pode ser enganado novamente. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de quem a impressão deveria estar suposta na ideia? E se for impossível atribuir-lhe a qualquer impressão sensorial? Isso servirá para confirmar nossa suspeita. Texto 2 está dizendo o quê? Que você nem sempre deve julgar, que você nem sempre deve condenar, mas sempre deve procurar entender e observar aquela sua impressão, para tirar a conclusão certa, se você está errado ou se você não está. O que a questão quer? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano, ou seja, sobre o nosso desenvolvimento humano, nosso modo de pensar, de agir. Com base, indique se você concorda ou discorda e justifique. Independente de você dizer concorda ou discorda,
tem que ter a justificativa, dizer por que que você concordou ou discordou. Com base em quê? Com base nos dois textos, com base nas duas opiniões. Sexta. O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões em David Hume, o filósofo. Em contrapartida, vemos que qualquer impressão da mente ou do corpo é constantemente seguida por uma ideia que a ela se assemelha e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. Vividez é vivência. A conjunção constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das outras. Assinale a alternativa que, de acordo com o filósofo David Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire as suas percepções denominadas. O enunciado da sexta questão está querendo informar para vocês, está querendo passar o ponto de vista com base nas impressões do filósofo David Hume, onde ele sempre mencionou, que a gente viu no decorrer das nossas aulas, as nossas impressões, as nossas percepções, que muitas vezes elas podem ser corretas, como elas podem não ser. Podem ser percepções preenchidas, podem ser momentâneas, podem ser baseadas na sua realidade, podem ser baseadas na sua experiência. Com base nisso, vamos lá para os itens. A. Lembrando que ele quer o item verdadeiro. A. Todas as nossas ideias advêm, o que significa? Vêm das nossas experiências e são cópias das nossas impressões, as quais sempre antecedem nossas ideias. Que é essa impressão que eu já falei no decorrer das aulas anteriores. Aquele contato imediato, aquela visão, aquele ouvir, ou seja, os sentidos que você utiliza. Audição, olfato, tato, paladar, que faz com que você determine aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo. Então, quando eu digo para você, hoje, quando eu digo para você que a maçã ela é vermelha, você hoje compreende que a maçã por fora é vermelha, porque você já tem uma visão, você já tem uma percepção, uma impressão da sua vivência, ou seja, você já adquiriu a experiência. Quando eu digo para você que o quadro da sala de aula é branco, você já consegue compreender, consegue entender, porque você já tem essa vivência, você já visualizou, você já observou e conseguiu associar o branco ao quadro. Então, essas são as relações, ideias, experiências e impressões que fazem com que a gente determine o que cada objeto daquele tem o seu significado. B. Todas as ideias são cópias de percepções inteligíveis, ou seja, que não existem, que adquirimos através de uma experiência metafísica que transcende toda a realidade empírica. C. Todas as nossas ideias já existem de forma inata, quer dizer que ela já existe independente de você ter o contato. D. Todas as ideias são as formas a priori da mente, o que isso quer dizer? Que saem da nossa mente. Mediante essas ideias, organismos as respectivas impressões na experiência. Sétima questão. Lembrando que a sexta é o item verdadeiro. Sétima questão. O filósofo David Hume nasceu na cidade de Edimburgo, em pleno século das luzes, denominação pela qual ficou conhecido o século XVIII. Para investigar a origem das ideias e como elas se formam, o filósofo David Hume parte, como a maioria dos filósofos empiristas, no cotidiano das pessoas, ou seja, ele vai analisar o cotidiano das pessoas, o modo como elas falam, o modo como andam, o modo como se vestem, como se comportam, o modo de se expressar, de observar as coisas ao seu redor. Então, ele analisou, dentro do seu contexto filosófico, o comportamento, o cotidiano das pessoas. Dessa forma, quais foram as principais ideias do filósofo David Hume? O que foi que ele definiu, o que foi que ele determinou?
Você vai observar se foram ideias, se foi experiência, se foram impressões, se foi conhecimento, se foi razão. Você vai observar com base no que a gente já estudou para responder a 7ª questão. 8ª. Quais as características principais do empirismo de David Hume, o filósofo? Mais uma vez, você vai encontrar esse assunto no livro ou nas videoaulas, que vai lhe ajudar a responder a questão. Ele quer saber de que forma o filósofo David Hume chegou à conclusão, quais foram as suas observações. 9. Quem foi David Hume Braille? É o filósofo David Hume Braille. Quem foi? Quem foi? Já dei uma dica quando mencionei propriamente o seu nome, né? Então, aí já tem a resposta, dou uma dica para vocês que ele foi um filósofo. E aí você vai observar no decorrer do seu TD que tem questões que mencionam que lhe ajudam a responder a questão 9. E a questão 10, o que o filósofo David Hume defendia. Quais eram as suas ideias, o que ele queria mostrar, qual foi a conclusão que ele chegou com relação à sua experiência analisando o cotidiano das pessoas. Então, aqui a gente encerra a explicação do nosso TD, relembrando a vocês que as videoaulas, elas abordaram esse assunto, o seu livro, atividades propostas, ajuda você a responder. Qualquer dúvida que tiver, passa a mensagem lá no Class, que eu irei tirar a sua dúvida, irei lhe ajudar a entender a questão que você não conseguiu compreender. E só reforçando mais uma vez, responder o TD de caneta azul ou caneta preta, não pode usar corretivo e entregar o TD na escola no prazo determinado. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!